O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Oi, Brasil. Oi, Judão. Tudo bem, Judão? Fala, galera do Judão. I wanna say what's up to Judão. Judão, this great, beautiful, and full of awesomeness website. Fala, pessoal do Judão. Hello, Judão. Oi, galera do Judão. Sobre ideia, Nerd de Veste. Sejam bem-vindos a mais um Uma pirueta, duas piruetas. Clássico! Bravo. Eu acho muito. O Chico Buarque cantando, ele é muito animado, né? Uma pirueta, duas piruetas, bravo! É a animação dele. Ele é animado chique, né? Uma animação. Não, um ar Chico mesmo. Agora que tudo adianta. Ai, que saudade que eu estava de ficar pertinho deste microfone. Depois dessa minha temporada no como é que você diz, Leandro? Peculiar país, Estados Unidos, né? País muito excêntrico, que é de fato um país bastante excêntrico. Estou de volta. Seja bem-vindo, Borges. Muito bem. Renan, que horas são? Eu acho que você chegou um pouquinho atrasado. Esse trânsito de São Paulo. O trânsito. Essa velha desculpa, né? Sabe o que você pode fazer? Sair mais cedo. Eu tenho Porque horário, o trânsito existe. Eu tenho 2 horários que não conseguem ser então você, por mudados. favor, você tem que mudar. Esse aqui já é inaceitável. Porque é sempre assim. É sempre assim, sabe? Nas 2 últimas semanas o senhor chegou atrasado. Não vem não. Tem uma testemunha aqui nesse podcast que eu estava bem antes do horário, nas 2 vezes. Chegou atrasado nas 2, enfim. Inclusive que apresentei, né? Eu apresentei atrasado. Estou dizendo que eu voltei, Renan. Você percebeu que eu voltei? Que bom, tempo, né? A gente tava cara. com saudade. Que bom, A gente tava cara. pensando que você tirar o green card. Mas um pouquinho, né? Acho que eu não fiquei tanto tempo fora. Quer dizer, quando eu fiz a viagem lá da TAM, até fiquei 40 dias, mas depois... Foram quantos dias agora? 2 semanas. 2 semanas? Vulgo 15 dias. Porque eu cheguei na segunda. Saí no domingo, cheguei. Cobertura de Comic Con a gente ficou mais tempo também. Não, cobertura da comunidade. Aí tirou um tempinho de férias. Sim. Esse caso aqui foi bastante interessante. Entrevistei Megan Fox e Stephen Amell. Grande lindo. Que homem! Ele cortou a barba dele. Ele cortou a barba? Eu falei com ele, até brinquei, que achei que ele ia estar com o Cavanhaque. Dele, tá crescendo um pouquinho, mas ele cortou já. Então, também a gravação da série... demora um tempo ainda. Começar... Ao contrário de mim, preciso de 3 meses pra ter uma penugem. Eu acho que ele consegue, daquelas pessoas que consegue... Assim, não ficou legal, mas em Legends ele apareceu com um cavanhaque fake ali, então é uma magia do cinema. Pois é. Falei com o Megan Fox também. Grande Megan. Fox. Grande Megan. Que mulher, não? Não. Que homem. Eu fico com o Stephen Amell. Entre os dois eu fico com o Stephen Amell. Mas foi bem interessante a entrevista com ela. Vocês vão conferir lá mais pra perto da Você levaria o Stephen Amell pra uma ilha deserta? Tranquilamente. Tá de Miami Beach, amigo. Ali, já, ó. Até porque ele tem experiência com ilhas desertas, né? 5 anos. Também que eu falei com Zoe Saldana. Que mulher. Que pessoa, na verdade. Né? Não é nem... Enfim, ela é linda, etc e tal. Mas, porra, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz em milhões de anos. E até você que lê já o site, você deve ter visto na segunda-feira que a gente postou. Eu publiquei a matéria. Uma parte, né? Uma parte da matéria. Porque foram 20 minutos de entrevista com ela. Nossa, legal. Sério, foi maravilhoso, cara. Sobre Star Trek, sobre, enfim, tudo o que representa. A gente já falou bastante aqui sobre cultura pop, política, o quão... Intrínsecos podem ser os perfeito, assuntos. Palavra perfeita, Cadinho. Mas eu quero colocar aqui já nesta edição desse programa anteriormente conhecido como podcast. É assim que fala, Renan. Eu tentei. Juro que eu tentei. Ele tentou, mas é um negócio desafinado. O Cardinho nem tentou. Eu não Cardinho tentei fez você. mesmo, Ele falou porque... podcast. Se você não vai conseguir, Que eu você não falharia. Mas peraí. Eu Miseravelmente. escrevo podcast com o só levo bronca. Então tem que falar do jeito certo, certo, com vários ossos. justo. 8 ossos. Mas enfim. A gente tava. Assim, ela falou isso, que. Ela percebeu que pra ela chegar nos lugares que ela chegou, onde ela está hoje, ela precisa se posicionar. Ela precisa falar o que ela fala. Então,
É até bizarro, porque nessas entrevistas que você faz com essa galera de Hollywood, celebridade, eles são muito fechados. Você tem medo das manchetes, você pegar um trecho da entrevista acho que é isso. Mas eles são muito bem treinados e tal. E ela não, cara, ela falava palavrão. Legal. Tipo, o problema não é ela falar palavrão, mas é que na entrevista isso não é comum. Que legal. Mostrava dele, tipo, ela, tipo, era a entrevista, não era em vídeo essa. Mas tipo, quer saber? E mostrava os 2 dedos do meio assim, sabe? Foi muito legal. Era só imprensa americana? Era inteiro? do mundo. A americana não tinha. Não tinha. Talvez seja uma coisa que eu percebi, até quando eu tava falando com o André Holland, na HBO. Aliás, esse podcast podia colocar name drop. Chamar de name drop. Não, é porque foi o mesmo foco, assim. Ele ficou surpreso, a gente tava falando de Denick e tal, mas ele ficou surpreso que na entrevista surgiu temas de preconceito, dificuldade pra negros e não sei o quê. Ela coloca isso eu acho sempre. que quando eles estão falando com imprensa de outros lugares que é dos Estados Unidos, tem uma outra bagagem, acaba rolando esse tipo de assunto. Mas ela coloca, assim. Você não precisa nem provocar, ela já coloca. Legal. E aí, aproveitando que tinha acabado de rolar a história do ministério super representativo que tem. Isso. Ministério interino super representativo que temos. Eu perguntei pra ela, aproveitando também a coisa de que hoje, até eu falei, você é a única mulher na Enterprise. Ela falou, não, agora tem mais uma. Que é aquela branquela maluca lá. Alienígena. Que eu não sei de qual raça que é, o Renan deveria saber, porque o Renan de cabeça. manjo tudo Star Trek. Eu sou tracker, fez parte da minha vida, me fez chorar. Isso, a coisa toda. Mas não sabe. Aí falando sobre isso, dela usar agora a manga comprida, a insígnia do como é que fala? Da Frota Estelar. Isso. Aí eu perguntei o que ela acha de um país, o que ela poderia dizer sobre um país que que os governantes não representam em nada o povo, de verdade. E aí, o que ela disse, em português você vai encontrar lá no Judão com BR, mas em inglês é exatamente isso. I think that art should imitate life. When life is so contrived and so controlled that even its art is being like meticulously created to serve a purpose that only serves a few, I consider that a very sad society and a very untalented society. So I think that art should totally imitate life. So the one thing that I have to say is for all the artists in Brazil, speak up. If you can't speak up, because nobody likes to be preached at, create your art, do an installment, do a sculpture, do a drawing, write a story, direct something, perform something that reflects how ugly things are being right now. Because that's just called racism and sexism on any textbook. So what Brazil is doing with those ministers is totally racist and sexist, by the way. Yeah. And it's that backlash. It's that final backlash right before you lose control. Right before the people retaliate, the force tries one last attempt, one last desperate, super exaggerated attempt to control, and then they're overthrown. So I encourage the Brazilians to not accept it. Great. There are ways that you can do, there are things that you can do non-violently, peacefully, artistically, to encourage each other to unify and destroy that system. Sensacional. Palmas para Zoe Saldana. Leandro e a mim não entendeu nada com você porque não sabe inglês. Olha aí. Mas teve palmas. Muito bem. Sensacional. Zoe, um beijo para você. Um beijo. Um beijo. E o marido dela morou no Brasil. É mó legal. Ela falou... obrigada. Olha. Obrigada. Morou em... Acho que foi no Rio e em Salvador. Bahia. Morou na Bahia. E eu acho que no Rio também, porque ele é artista. Ele é artista plástico. Entendi. Eu não encontrei ele. Mas enfim. Respira, agora você tá de volta. Eu tô de volta, cara. Tô de volta. Vamos lá. Foi muito divertido acompanhar 2 semanas de TV americana também. Que é... As pessoas falam da TV brasileira, né? Sim. Não sei se dá pra dizer que é melhor a TV americana da TV brasileira. Acho que tem erros e acertos. Não, é que assim, na verdade assim, aqui você vai invariavelmente, você vai ter que assistir a Globo. Lá tem diversidade de canais. Só que não tem nada durante a tarde, por exemplo. Não passa nada. Sim. Aí quando é umas 7, 8 horas começa os Jeopardy, o roletrando. Roletrando.
Isso existe lá. Tem o Family Field, tudo isso entre 7 e 8 horas, aí das 8 às 10 Aqueles série. programas que a gente vê nas séries, nos filmes americanos, que os caras vão lá, concorrem a prêmios. Ou que a gente vê domingo aqui no Silvio Santos. A adaptação do seu Silvio. E aí começa as séries, depois vem série, jornal e Late Show. À tarde é reprise, informercial e... triste, cara. Programa de auditório. Mas é o que você falou, é variedade, assim, não é... Se você quiser assistir... Mas não tem uma Sônia Abrão, assim, uma parada? Não Você tem sentiria isso. uma falta de ver uma Sônia Abrão. Sério mesmo? Não, até tem, tem. É melhor no Eu não sei México, onde viu? tá. No México tem um Silvio Santos. No México é bom? No México é bom. Cadinho, hoje você tá que tá, hein? Pô, eu vou ficar mais tempo fora, porque você vai ler. Tô divertido. Tô gostando. Mas no México tem um Silvio Santos à tarde, genérico, assim. É mesmo? É um programa de auditório. É o Sabadaço. O cara morreu. Não, mas é um programa de tarde, não é de sábado, de semana. Tá. Não, tem o Sabadaço, que passa na Univision. Passa nos Estados Unidos também. Passa lá, eu assisti. A visão que eu tenho da TV do México é que tem um canal que passa 24 horas de episódios do Chaves. Cara, eu não vi Chaves no Cara, México. eu imagino isso. Sabe o que? Mas eu vi na minha cabeça Existe. Chama SBT e fica no Brasil. Olha, te falar que é mais fácil ver Chaves em Los Angeles do que no Manchester do México. Los Angeles, imagina, cara. El Chavo. El Chavo. Mas não é o Chavo The Watch. Eu até fui ver se era Chaves, tava passando lá em... Sei lá, em qual cidade. É que El Chavo é tipo garoto. Então, enfim. É verdade. Mas não é... É uma verdade, né? Tipo guri. Imagina se Chaves... Esse pano, capeta em forma de... Imagina se o Cenoura Bravanel tivesse nomeado a série de Garoto. O moleque do 8. O moleque do 8. O moleque do 8. Pô, velho, eu podia ter feito isso. Meu Fotolog era fotolog.net/8. Podia ser o moleque do 8. Eu podia ter feito se eu soubesse disso naquela época. Pois é. Muito interessante. Mas já que estamos falando de Chaves de televisão e coisas que temos aqui e não temos lá, Cardim! Pois é. A gente tá naquele momento do ano que é o momento que deixa os fãs de séries de coração apertado, né? Que é série acabando, as séries sendo anunciadas, as novas temporadas e as séries e os cancelamentos. As séries que dão bye-bye, dão adeus. Então, na verdade, a gente teve Agent Carter, que a gente já falou, inclusive, foi uma puta sacanagem, a série era super boa, a primeira temporada eu amei, a segunda eu amei de paixão. Eu vou até pesquisar, vamos tentar trazer aqui a puta falta de sacanagem. A menina deve estar com 20 anos já. Lembra dela? Do Restart. Eita porra! Tirou do... igual que você falou, puta sacanagem. Vamos tirar as celebridades virtuais do anonimato, novamente. Enfim, aí a gente tem, obviamente, as confirmações de Flash, de Arrow, Supergirl mudando de casa. E você viu que o presidente da CBS falou que se não fosse pro CW, talvez renovasse, né? Era meio de se esperar, acho, né? No fim. Porque ele tinha dito que todas as séries tinham sido renovadas, ponto, todas as novas séries dele. Mas é legal, que agora a gente já sabe que no final do ano, no CW, vai ter aquele crossover, vai misturar tudo com a porra toda, né? Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, vai ser um negócio inteiro. Eu preciso começar a assistir essas séries. É que DC eu fico meio... Não, eu acho que pelo menos o Flash... De verdade, assim, Arrow talvez você fique de bode, mas pelo menos Flash e Supergirl eu acho que você ia curtir, cara. Eu acho que você vai gostar de Arrow na primeira temporada, principalmente. Porque ele é mais anti-herói do que herói. A segunda temporada também, né? Mas depois ele migra e fica mais herói. Mas acho que o Flash ele gostaria porque é mais divertidão, assim, é mais solto e tal. Vocês estão definindo meu gosto. E a Supergirl, é claro. Tomara que eu goste de Arrow pra caralho, eu odeio Flash e Supergirl. Pode ser também. Eu quero fazer isso. Ele é um lindo. Você não conhece a peça, ele é do contra. Daqui a pouco ele vai gostar. Isso é muito... vou falar que DC é bom daqui a pouco. Agent Carter, será que aquela história toda que todo mundo tá falando aqui? Todo mundo fala de tudo que é série que é cancelada, no fim, né? Toda série tem o seu nicho de fãs, mas Agent Carter, todo mundo tá falando daquela história de fazer abaixo-assinado, pro Netflix salvar eles aí. Não as sei produtoras começaram um hashtag Save Agent Carter, alguma coisa do tipo, né? Mas acho difícil. Eu também acho. Acho que a Agent Carter foi assim... Até porque não cabe na Netflix, Agent Carter. Não é uma série... É bem diferente das outras séries da Marvel que eles estão fazendo. Mas, bom, enfim, eles podiam produzir, não tem problema nenhum. Sim. Outra que rodou foi a série dos Muppets, né? Que eu acho triste pra caralho. Eu não vi nenhum episódio. Eu não gosto sério, Muppets pra mim é um negócio que é inconcebível brasileiro Lá gostar. vem ele de Qual novo. o problema de você gostar Muppets de é lindo! Porque não é da nossa cultura, a gente não cresceu com aquilo. da nossa A gente não tem que cultura. gostar. Chaves não é da nossa cultura? Não, você cresce com aquilo. Eu cresci com Muppets E também. Você não cresceu. Muppets e Vila Sésamo. Eu via na TV. Você assistia Muppets Baby. Não, eu vi Sim. Muppets na TV, Não. homem de Deus. Filmes. Não via. Homem... Agora ele Não tá definindo o via. meu gosto. Ele definindo o meu gosto. Tinha a Vila Sésamo na cultura, que querendo ou não, na Vocês são Globo, velho pra né? caralho. Estênio Garcia tava na Vila Sésamo. Isso é da minha época, desculpa. Enfim.
Vila Sésamo tinha até um negócio no Hopi Hari, que eu nunca Vila entendi, Sésamo, né? essa série dos Muppets, na verdade, o piloto é super divertido. Eu não gostei do piloto. Eu gosto pra cacete do piloto. Mas acho que ela dá uma caída forte. Só que nos últimos episódios ela deu uma puta recuperada boa, assim. Achei, acho que agora vai, mas não foi, né? Não foi. Como a gente pode perceber. Acabou fundo. E era uma pegada bacana pra, sei lá, resgatar os meus heróis de infância, assim, né? Porque pra mim era herói de infância assim, foda-se. Eu via, adorava os Muppets. Aliás, Não via. Caco era seu herói de infância. rufem os tambores. Rufem os tambores. Aí ele não tem. Combina com o Leandro. Eu vou combinar com o Leandro Rufem os tambores. Só batendo no peito. Vem a viradinha. Porque eles eram tão heróis da minha infância quanto os Trapalhões. Os Trapajones! Que são esses que a gente tá ouvindo aqui na trilha sonora. Se você é uma pessoa Desde o de começo. audição apurada, você está ouvindo aqui desde o começo. Ouvimos agora há pouco, era Papai Quero Me Casar. É um sucesso, é um clássico. Sucessíssimo. Então vamos lá. Quero perguntar aqui pro nosso convidado, Rafael. Quem é o nosso convidado, Cadinho? Rafael Spaca, que é radialista, me corrija se eu estiver errado, hein? Radialista, pesquisador cultural, autor do livro O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Então eu queria te perguntar, de prima, se pra gente entrar no assunto... De prima. De prima. Pai bola. Pai bola. Você acha que existiria algum jeito de a gente ter um outro formato pra trazer os Trapalhões de volta? Seja no cinema, seja na TV, enfim. A escolinha voltou. Pois é, exatamente Voltou isso. bem. Sim. Desculpa, eu não entendi. É pra trazer assim, o Mussum e o Zacarias morreram. Não, Toma, mas trazer Cadinho. Toma, é. Como voltar? Tentar Alguma coisa fazer do tipo. alguma coisa similar. Por exemplo, a escolinha, como eles fizeram agora, por exemplo. Então tem um monte de atores ali que foi uma ainda estavam homenagem vivos ali. e outros que já tinham falecido, eles pegaram outros atores. Enfim, algo pra servir de homenagem pros Trapalhões. Teve o Renato Aragão, acho que trouxe o André Segatti, o Jacaré Sim, e o Tadeu Melo. Ele tentou repetir a fórmula. O André Segatti seria o Dedé, o Tadeu Melo o Zacarias e o Jacaré era o Mussum, né? Era uma coisa muito triste, assim, de assistir. Imagino. Eu não gostei. Turma do Didi. Isso mexeu, foi uma ofensa pra quem era fã dos Trapalhões, porque você mexe com uma coisa quase sacrossanta, né, que é os Trapalhões, no seu formato original, né, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. E colocar, excetuando o Renato Aragão, 3 imitações baratas do que foram Dedé, Mussum e Zacarias, aquilo pra quem era fã de verdade era uma ofensa. E era um programa que, por ser a Globo, tinha uma certa audiência. Globo até, se tiver a tela em branco, tem audiência. Mas era uma coisa que não agradava a ninguém, né? E tanto é que não teve uma vida longa, não criou nenhum repertório, não entrou na memória afetiva de ninguém aquilo. Sim. Foi uma coisa Não, lamentável. Uma coisa que você falou aí, posso estar... Me corrija se agora se eu estiver errado. Pra você, os Trapalhões são basicamente Dedé, Mussum e Zacarias com o Renato Aragão? São os 4 ali. Isso. Eu inclusive, no livro, o enfoque era nessa formação original. Eu estudei o cinema dos Trapalhões. Em 1978, com o Planalto dos Macacos, que é uma paródia dos Trapalhões com o Planeta dos Macacos, o Mussum entra. E depois, nas Minas do Rei Salomão, entra o Zacarias. Começou o Didi e Dedé, depois entrou o Mussum, e na sequência o Zacarias. Então eu entendo os Trapalhões como esses 4, essa formação completa. Mas eu estudei essa pré-formação no sentido clássico e a posteriori também. Inclusive eu entrevistei o André Segatti, que fez o livro, o filme O Trapalhão e a Luz Azul, para estudar um pouco também como que foi esse período sem os outros 3. Você chegou a xingar ele? Quem? O André Segatti? Não, eu pergunto no livro, né, se os fãs se sentiam incomodados com essa questão dele ser o escada, né? O Dedé representava aquele galã da periferia, né? Sim. E o André Segatti faz aquele tipo galã e tal. Ele falou que não tinha nenhum paralelo, mas aquilo não faz sentido, porque tinha sim uma clara intenção de reproduzir o que foi os Trapalhões. Ele servia como escada cômica pro Didi. Eu nunca assisti, quer dizer, devo ter assistido, tava passando, ia na casa da minha avó almoçar, tava lá passando, que era bem nessa hora do almoço de domingo. Mas eu nunca tinha parado pra pensar
que eles tentaram fazer um Sim. outro Trapalhões. Agora que você falou, pra mim, bum, caiu, encaixou perfeito. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O próprio Tadeu Mello, se você olhar a atuação dele na Turma do Didi, o jeito, o tipo de fala, tudo remete ao Zacarias. Realmente ele tem O Jacaré é essa questão de ser atrapalhado, de ser negro, de ser o malandro ali, é o Mussum. E o André Segatti é o Dedé. Então aquilo não funcionou. Eu como fã dos Trapalhões, aquilo não me representou. Foi pra gente, pra quem é fã mesmo, se sentiu ofendido com aquela... Era realmente muito ruim. Era muito ruim. Eu assisti algumas vezes e era... Muitas vezes. Mas tem uma coisa também que eu tenho falado várias vezes, que é o seguinte: os Trapalhões no mundo de hoje não sobreviveriam. Porque eles tiveram uma sorte incrível de viver num período mais inteligente da nossa sociedade, que foi aquele período do politicamente correto. Né? O Didi brincava com o Dedé, chamando ele de viado, de gordo. Né? O Mussum era zoado de ser urubu, de ser negro. O Didi era o azulão, o grande pássaro, né, que ele falava. Grande pássaro. O Renato Aragão de ser nordestino, cabeça chata. O Zacarias com aquele jeito, né, gay talvez. Hoje, se esses caras fizessem essas mesmas piadas hoje, esses sindicatos, categorias, os caras não sobreviveriam uma temporada. Mas eu não sei, sabia? Eu acho que assim, perguntaram, fizeram essa pergunta pro Renato Aragão recentemente. O UOL entrevistou, o UOL foi nas gravações dessa continuação que eles estão fazendo do Saltimbanco, os Trapalhões, e perguntaram isso pra ele. Fizeram essa mesma pergunta pra ele. Ele falou, cara, assim, aquilo eram outros tempos. Sim. Eu não sinto saudade daqueles tempos. O que eu gosto de ver hoje, por exemplo, gays, negros, todos eles tendo a voz, podendo falar e podendo reclamar de coisas que incomodavam eles lá atrás, que eles não tinham voz. Ninguém deixava eles falarem. Então eu gosto que sejam assim, isso é um ponto. E ele falou, e hoje eu não faço esse tipo de piada porque eu acho que não faz sentido. Eu não quero que as pessoas se sintam mal, assim. Eu quero fazer piada pra família, assim, sabe? No fim das contas, o resumo do Didi foi isso. Cada época tem seu humor, tem a sua piada. Não, mas eu acho que nessa hora de fazer a família, você acaba não indo tão... O que eu ia citar aqui, por exemplo, o pessoal que faz o Tá No Ar. A TV na TV. Que é um grupo fechado. E eles provocam muito. Eles beiram... Eu não vou nem dizer que eles chegam perto do politicamente correto, porque eles não fazem nada disso. Mas eles provocam bastante. E eles são engraçados. Pelo menos eu acho, a melhor coisa de humor na TV hoje é aquilo. Você acha que essa galera... Os Trapalhões não vai mais existir, ponto. Primeiro por causa da época que aconteceu, o que eles faziam não vai rolar, as pessoas já morreram. Também. É que nem TV pirata, não vai funcionar. Hoje em dia, não rola. Quem curtiu na época, curtiu. Exatamente, mas você acha que, até aproveitando aquilo que o Cardinho começou, existe a chance de um novo grupo de humor assumir alguma coisa na TV, assim, brasileira? Teve, assim, na época dos Trapalhões ainda tinha a TV pirata, depois entrou o Cacete Planeta. Sim. Tem o Pânico, tentou fazer uma... Né, Tá No Ar que você falou, o Boni falou uma coisa interessante do Tá No Ar, que eram piadas para um determinado nicho, atinge um determinado público, porque são piadas muito específicas. Eles fazem piadas quase metalinguísticas, tiram sarro de programas de televisão, etc. e tal, que são inacessíveis para grande parte da camada da população. Nem todo mundo entende aquilo. E são piadas que daqui 10 anos, quando alguém for ver, não vai entender, provavelmente. E Trapalhões, obviamente, tem coisa que perdeu com o tempo, mas tem coisa que você consegue ver e entender. Os Trapalhões, eles atingiam todas as camadas, né? São piadas que você olha hoje na internet, os caras, eles viraram cults hoje. Né? Sim. Eles viraram memes, assim. E não são piadas datadas. Né? Por mais que sejam politicamente incorretas, vistas sob a ótica de hoje, né, o que eu acho um erro, porque quando você faz humor, você tem que... O humor, ele é anárquico. Né? Você tem que rir de todos e de todos. Né? O Milor fala... Mas não pode ofender também, né?
Não pode ofender, mas aí é que tá. Essa ofensa é muito subjetiva, entendeu? Se eu me sinto ofendido, você me ofendeu, ponto. Sim. Errou, acabou. Acho que o erro tá aí. Mas é subjetivo, assim. Lógico. Óbvio, se eu chamar o cara de gordo, vai lá nada. Eu também tô um pouco me fudendo por ser gordo. Eu me lido bem com isso, mas tem gente que não lida bem. Que não lida bem. Se você chamar... E eu acho que esse... Até uma vez que eu fui entrevistar o Adnei e o Eduardo Stablish, pelo filme Os Penetras. Enfim, tinha dado toda uma treta. Um dia eu conto aqui a história de novo. Vai ter um filme deles, a gente traz eles aqui. Em resumo, chegaram pra Adnei dizendo que eu tinha chamado ele de babaca, porque a gente trabalhou na MTV junto, não sei o quê. E aí eu falei, não acho, nunca disse isso. No máximo, não gosto do seu humor. Que naquela época de MTV, de fato, eu não gostava. Hoje o que ele faz na TV não tá no ar, eu acho muito bom. Aí o Eduardo disse, e se eu chamar de gordo? Qual é a graça disso? Porque, nossa, seu gordo. Onde tá a graça nisso? Tá na eu considero isso. Tá na graça, os outros vão achar, chamou de gordo. Tipo, eu não fui ofendido. E whatever, tipo, qual é a piada, sabe? Assim? Mas se você analisando nesse sentido, um político fazer uma piada sobre político e o cara se sentir ofendido, e você não vai fazer uma piada... Não, mas é diferente. O cara dizer, você, por exemplo, chamar o gay, seu viado, não sei o que, e todo mundo dá risada, e o cara não, é diferente. Agora, sei lá, nem eu fico... Eu não sei, não vou ter esses exemplos aqui, porque eu não sou o humorista. Mas eu acho que fica nisso. Eu acho que são coisas de tempos em tempos. Uma coisa que eu vi, eu não lembro quem comentou, mas tem uma diferença. Você zoar alguém ou brincar, fazer uma piada com o que a pessoa pode escolher e o que ela não pode escolher. Então, raça, opção sexual, origem, são coisas que ela não escolhe, que são dela. Mas eu acho que não é nem essa questão. Eu acho que é isso da ofensa mesmo. Porque é isso que a gente falou. Naquela época as pessoas eram xingadas, enfim, zoadas. E tipo, o Mussum, eu tenho certeza que ele tava cagando porque estavam falando dele. Sim. Devia ter sido uma brincadeira dele. Era parte do humor dele que os outros estavam cagando pra aquilo. Exatamente. Aliás, eu tinha essa é uma pergunta. Mas no programa ele ficava puto. Sim, então. Mas era um tipo. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive. Com relação... Tinha uma coisa... Isso é uma coisa que a gente ouve de bastidores, óbvio. Você que estudou, conversou com essa... Quantas pessoas você entrevistou pro livro, no fim? Foram 132 entrevistas. E entre quem? Esse produtor? Eu sou Conrado. Eu consegui falar com a mulher dele, a Andréa Faria, que é sorvetão, que é Paquita, que também atua. O enfoque do livro é o cinema. Eu conheci, como fã, assisti o programa dos Trapalhões, né? Mas é bom também falar que é o seguinte, tinha essas piadas de gênero, de raça e tudo mais, mas tinha muita coisa também do gestual, né? Era um humor físico também. É o Chaves, então, né? O Chaves também é um humor físico. Era extremamente completo. Sim, sem dúvida. Os caras não faziam só piadas politicamente corretas. Era bem diverso. E naquela época agradava de criança a adulto, né? Hoje... Então, mas a minha pergunta era que eu ia fazer, na verdade, pegando até gancho no que o Borbs estava falando, é o seguinte. A gente... de fora, que não teve essa profundidade de estudo, de entrevista que você fez pro livro, a gente já ouviu histórias a respeito deles não se darem bem nos bastidores. E de um ficar meio puto com o outro, principalmente os três ficarem meio putos com o Didi por ele ser meio negociava o protagonista. Ele assim, negociava né? diretamente, pelo que o Dedé fala hoje, então, enquanto os outros três negociavam separados. Até que ponto isso é verdade ou não, baseado em tudo que você... Isso tem a ver muito com a mídia, que é especulativa, né? E cria factóides, assim, para criar polêmica e tudo mais. Eles tinham uma relação muito próxima, tanto é que eles chegavam a morar juntos. O Dedé morava perto do Mussum, que morava perto do Didi. O Zacarias já era mais introvertido, então ele já... Mas era da personalidade dele, né? Essa questão da briga, que em 1983 eles se separaram, e aí teve essa ruptura, o Renato Aragão fez o Trapalhão e a Arca de Noé, e o Dedé, Mussum e Zacarias criaram a Demusa, que é o começo de cada nome de cada um,
e fizeram Atrapalhando a SWAT. Foi uma questão que envolveu terceiros que influenciaram Dedé, Mussum e Zacarias, dizendo que eles estavam sendo enganados, talvez, pelo Renato Aragão, porque nessa questão da porcentagem, destaque nas piadas e uma série de coisas. Eles fizeram uma reavaliação a posteriori dessa briga e descobriram que não, porque é o seguinte, o Renato Aragão, além de ser ator, ele era o roteirista dos filmes, ele tinha a RA Produções, é um cara que teve uma visão incrível, assim como o Mazzaropi, que criou em Taubaté a Pan Filmes, criou estúdio e tudo mais, ele já tinha uma visão industrial, o Renato Aragão também. Ele construiu na Barra da Tijuca a RA Produções. Ele tinha uma ideia de alugar aqueles estúdios e comercializar os filmes dos Trapalhões para o mercado externo, o que acabou não acontecendo. Então, além de tudo, ele colocava o capital dele para bancar esses filmes. Então não tinha como fazer uma divisão 25% cada um. Porque o Dedé, Mussum e Zacarias, nos filmes, eles entravam como atores. E o Renato ele entrava como produtor, ator, roteirista e cedia o estúdio. É bem diferente. É bem diferente. Então criou uma celeuma com oportunistas daquela época, que inclusive roubaram o Dedé, Mussum e Zacarias na Demusa. Eles tomaram um prejuízo homérico com a Demusa. Não pagavam imposto de renda, depois eles tiveram que pagar esse imposto de renda. Eles tomaram um prejuízo incrível. E o Renato sempre teve uma visão mais empresarial da coisa. E essa ruptura, depois eles explicaram isso, foi influenciada por terceiros que viam uma chance achavam que eles tinham sobrevida sem o Renato. E o público e a Globo, todo mundo, descobriu que não fazia sentido ter os caras separados, né? E aí eles voltaram, não durou nem um ano essa separação, e eles voltaram a fazer o Cangaceiro Trapalhão em 84, e depois continuaram essa carreira. Mas essa questão da briga, do protagonismo, tem muita gente que até fica observando o negócio do cartaz, que era o desenho do Benício. O Benício fez centenas de cartazes no cinema brasileiro, e ele fez todos dos Trapalhões. O Renato era sempre o maior destaque, mas o cara era o principal referência dos quatro. Então, criava essa questão do pelo em ovo. Teve briga, mas isso acontece com banda, você fica muito tempo junto, imagina que aqui vocês três, em certo momento, tem uma confusão. Claro. Mas isso não significa que vocês não se deem bem, não se gostem, etc e tal. Divergência acontece. Eu odeio isso. Eu também odeio vocês. Enfim, mas uma das coisas que eu acho interessante dessa divisão de ideias, enfim, é sempre o Renato Aragão. Eles dividiam o personagem, o Renato Aragão, produtor, empresário, que fosse, e o Didi. E os outros não, eles se misturavam muito com os próprios personagens, né? Até hoje o Dedé ele se mistura com o personagem. Pelo menos que eu vejo, assim. E essa questão também, até hoje, eles exploram muito a briga dos dois. Recentemente, inclusive, teve o Dedé dando entrevista falando até que o Didi ajuda ele. Até. Teve que ele voltou atrás. Ele começou a falar que o Renato não ajudava. Mas tem uma coisa também, e o Dedé ele confessa isso, que ele administrou muito mal o dinheiro dele, né? O Dedé ele era de gastar. No livro, na biografia do Mussum, conta que ele comprou uma mansão na Barra da Tijuca, aí saindo desse lugar ele olhou e gostou de uma outra, e comprou a outra. Coisa assim. Você não gasta numa tarde, você não gasta numa tarde dinheiro de duas mansões, né? Então o Renato já foi sempre mais pé no chão, né? E essa questão do cara saber administrar o dinheiro ou não é uma coisa que vai de cada um, né? Eles ganhavam muito dinheiro, dá pra gente dizer que eles eram o blockbuster brasileiro. Eles estavam na televisão, faziam 2 filmes por ano. Uau, 2 por ano. Discos. Aos finais de semana eles faziam shows em circos no Brasil todo.
tinha contrato com a Pepsi, enfim. Nossa, roupas. os copos da Pepsi na Copa de 90. Puta, eu nem lembrava disso, é verdade, cara. Fizeram. Tinha as figurinhas nas tampas dos iogurtes. Enfim, eles fizeram uma série de produtos, né? Então não tinha como você passar necessidade, se você souber administrar bem o dinheiro. Só que se você não sabe, né? E aí é muito fácil jogar a culpa em o cara e fazer com que ele seja obrigado a ajudar, né? O Carlos Curti, ele morreu ali na Casa dos Artistas, que era aquele alemãozão, que foi o grande vilão do cinema dos Trapalhões. Sim. E ele morreu financeiramente mal, lá na Casa dos Artistas. E aí chegaram a falar que o Renato Aragão abandonou o cara, mas será que a gente pode falar isso do Renato Aragão? A única coisa que... Mas aí não é nem especificamente do Renato Aragão, é que nesse caso, tipo... Bem ou mal, é uma coisa, mas tá na minha cabeça isso, na verdade. Vamos supor que eu fico milionário. Não vai acontecer. Nunca diga nunca. Não, enfim. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Mas eu fico milionário e aí, tipo, com eles aqui, todo mundo e tal... todo mundo tá junto nessa. Aí eles são os bosta, gastam o dinheiro todo, fudeu. Desculpa. Não foi por mal. Aquela Ferrari era muito legal. Mas aí meu ponto é, eu só consegui ficar esse milionário por causa deles. E eu acho que seria meu dever, primeiro. Mano, não gasto dinheiro. Esse eu acho o primeiro... Sim. Eu acho que seria meu dever nesse caso. O Dedé disse que o Didi fez isso com... Recentemente ele disse que o Didi fez isso com ele. Eu não tô dizendo nem aconselhou ele. Assim, eu não tô dizendo nem especificamente. Tá gastando muito aí, mano. E aí, beleza, deu merda. Ou por N motivos, eu acho que seria... Não vou dizer meu dever, mas é uma coisa que eu faria, seria ajudar os caras que, beleza, se fuderam. Eu não vou também dar todo o dinheiro pra vocês se fuderam, beleza. Agora você precisa de 500 conto pra pagar seu aluguel? Tô. Sacou? Eu acho que isso é... Mas aí, não é nem... Eu acho que seria legal... Uma coisa legal nesse caso específico que o Renato Aragão fez foi chamar o Dedé pra Globo, no finalzinho. Depois toda uma treta, né? Sim, Ele teve o Dedé... Teve no SBT, o Dedé e o Comando Maluco. Isso. Olha só, não sei como é que eu lembrei disso, mas beleza. E os caras estão lá, na verdade, né? Beto Carreiro! Grandes momentos, cara. Os caras do Comando Maluco até hoje são personagens da Praça é Nossa, né? Eu não vejo Praça é Nossa, eu não consigo, é um limite muito longo. Nós estamos indo pesado aqui também. Eu falei da Sônia Abrão no começo, eu falei da Praça é Nossa, Dedé e o Comando Maluco. Daqui a pouco a gente acaba o programa falando do Super Pop. Vamos lá. Você acha que... eu tenho essa sensação, pelo menos, assim, de coisas que eu li da época, enfim, eu até retomei, conforme a gente foi, né, marcando o nosso papo aqui, não sei o quê, eu li umas coisas da época e tive a sensação de que a crítica especializada não ia muito lá com a cara dos filmes dos Trapalhões, era isso mesmo? Isso é verdade, e eu cheguei a entrevistar jornalistas e críticos de cinema. Os Trapalhões, eles foram contemporâneos do cinema novo. Glauber Rocha. Então é isso. Nelson Pereira. Então, a crítica era favorável a esses caras, né, que era um cinema mais hermético. Eu adoro Glauber Rocha, gosto muito de cinema novo. Mas não renego os Trapalhões. É claro, são coisas diferentes. Tem coisa do que é popular, né? E tem uma coisa que é o seguinte, que jornalista, intelectualoide, gosta de um verniz. O cara assiste os Trapalhões, gosta dos Trapalhões e não admite isso. Né? Para ele é Glauber Rocha, eu acho que tudo se completa. Claro. Né? Um não exclui o outro. A grande reviravolta na classe crítica, jornalística e até do meio intelectual dos Trapalhões foi quando o Carlos Drummond de Andrade ele assumiu espontaneamente que era fã dos Trapalhões. Que legal. Porque os caras falavam assim, não, eu tava passando no quarto da empregada, naquela época a classe média tinha essa questão da empregada em casa, do quartinho da empregada, isso agora essa configuração mudou. Então eles diziam que quando estava passando no quarto da empregada, estava ouvindo o Roberto Carlos. Às vezes o cara tinha o disco do Roberto Carlos. Passava no quartinho da empregada, estava passando o Silvio Santos, os Trapalhões. Ninguém se assumia vendo esses caras. Né?
O que é um erro, isso existe até hoje. Claro. Né? Existe Opa. até hoje. Em diversos Você falou aí da Sônia Abrão. Opa. Tem um monte de gente que assiste Sônia Abrão. Cadinho é um Eu deles. assisto TV aberta, pra caralho. A Eu Praça acho é que Nossa, enfim. E aí o Carlos Drummond de Andrade, né, falaram, não, eu não assisto na classe da empregada, não, a gente assiste na sala. Porra, que legal. E aí o que aconteceu? Os Trapalhões, quando fizeram o Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna falou, foi a melhor adaptação da minha obra, foi a dos Trapalhões. E ó quem falou isso. Ariano Suassuna. O Caetano Veloso, tem o documentário O Mundo Mágico dos Trapalhões, dirigido pelo Silvio Tendler, né, que vários intelectuais falam dos Trapalhões, como umas referências, como dessa questão que eu vejo. Os Trapalhões uniram o popular e o erudito. Né? O filme que mais fica evidente isso é o Saltimbancos Trapalhões. Você tem ali o Chico Buarque, Ivan Lins, um musical extremamente sofisticado, numa linguagem dos Trapalhões. Os Trapalhões, eles pegaram isso em diversos filmes, clássicos da literatura universal, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, A Ilha do Tesouro, Mágico de Oroz, e fizeram um esculacho, foram iconoclastas de pegar esses clássicos da literatura universal e transformar em clássicos da cinematografia nacional. Né? Então eles fizeram com essas paródias, com essas sátiras, com que diversos brasileiros tivessem pelo menos resvalasse nesses clássicos todos. Né? Então você conseguiu... Eu me lembro mais dos Trapalhões e o Mágico de Oroz, o Mussum como Homem de Lata, do que essa versão original. Eu achei muito mais... Não por ser fã, mas eu acho que ele pegou o Tony Tornado fazendo aquele musical no começo. Sim. Quer dizer, eles tiraram soluções incríveis e fizeram com que diversas pessoas depois se interessassem pela literatura oficial, né, desses clássicos todos. Então eles tiveram, acho que esse foi o grande barato, pegar esses clássicos e transformar isso numa linguagem acessível para um país, já naquela época era pior do que está hoje, de semi-analfabetismo, pessoas não sabiam ler. Você colocar isso acessível para milhões de pessoas, sim, isso tem uma marca muito significativa. Eles foram meio que os responsáveis por essa coisa de massificação do cinema, né? O cinema era muito mais acessível também financeiramente. Não, mas no caso deles, assim, essa coisa da gente poder contabilizar quantidade de espectadores por milhão foi meio por causa deles, no fim, e né? tinha muito roubo naquela época, né? Os donos do cinema, eles roubavam canhoto. Hoje a contagem... Mas isso é verdade. Oficialmente, eles levaram mais de 120 milhões de pessoas ao cinema. Hoje, qualquer filme brasileiro, quando o cara faz 1 milhão, vai até na televisão agradecer que teve 1 milhão de pessoas. De quantos filmes a gente está falando aí? 120 milhões? Quantos filmes? Eu coloco de 78, quando entra o Mussum, porque teve Na Onda do entre outros filmes, mas de 78 a 90, que foi Uma Escola Atrapalhada, que foi o último filme dos 4 juntos, são 22 filmes. 120 milhões, foi coisa pra 120 cacete, milhões. Caralho. E naquela época, os donos dos cinemas tinham muita roubalheira. Porque hoje você faz uma contagem eletrônica, pelo computador, mas naquela época eles roubavam o canhoto e voltavam na bilheteria. Então eles ganhavam muito dinheiro com o filme dos Trapalhões. E o próprio... E naquela época, eles concorriam com Tubarão, ET, 007, e concorriam de igual para igual. A concorrência era pesada, Era né? pesada. E eles chegaram a derrubar na bilheteria esses filmes americanos. Né? Quer dizer, isso é muito significativo. Sim. Né? O Selton Mello, quando dirigiu O Palhaço,
ele citou os Trapalhões como uma das referências dele quando dirigiu. Ah, mas pra mim tá claríssimo, assim, se assistindo o filme tá claríssimo, fato. Você coloca esses novos comediantes, eles estão no repertório de milhares de pessoas, né? Influenciaram gerações, né? São 3 ou 4 gerações de brasileiros que eles influenciaram. E essa história da parceria deles com o diretor croata lá, como é que funcionou essa história aí? O JB Tanco. O JB Tanco é um cara que dirigiu muita chanchada. Ele já tinha uma carreira muito extensa no cinema. E ele criou um conceito no cinema dos Trapalhões que foi esse conceito de pegar esses clássicos da literatura universal e tornar esses clássicos acessíveis para os brasileiros. Então, foi um cara fundamental na criação da identidade cinematográfica dos Trapalhões. No final da vida, ele começou a ficar doente, e aí o José Alvarenga Jr., com 27 anos, o substitui e cria um outro conceito. Com o JB Tanco, é a primeira vez que o Renato Aragão, na pele do Didi, sempre tinha aquela questão do Renato se apaixonar pela mocinha, mas a mocinha sempre ficar com o mocinho. Foi a primeira vez, foi o Casamento dos Trapalhões, foi uma obra baseada aquele 8 Casamentos, aquele filme americano. 4 Casamentos. 4 Casamentos. 4 Casamentos e um Funeral, sim. É a primeira vez que o Renato Aragão, o Didi, beija a mocinha. Né? Porque tinha uma resistência, falou, não, mas se ele fizer isso, o público vai estranhar, tal. Falou, não, vamos fazer isso. E aí tem uma segunda fase do cinema dos Trapalhões, e é onde eles começam a colocar Gugu, Dominó, Trem da Alegria, Dominó, Angélica. E aí começa uma fase, não essa fase, mas de 88 em diante, começa a dar uma decaída no cinema dos Trapalhões. Quando que foi, de fato, que você considera assim, de fato, o declínio mesmo, assim, do cinema dos Trapalhões? Eu não vou nem falar do declínio, o fim. Porque, por mais que a gente tenha Didi e não sei o que, hoje em dia Didi e a princesa, não sei o que parece que ele vai pegando alguma coisa e vai fazendo. Acabou aquele cinema. O Didi, pelo menos, o Renato Aragão não conseguiu continuar nessa coisa de fazer... Faz tempo que ele não usa... Faz muito tempo que ele não usa trapalhões, né? Ele pode ele não, usa no máximo um trapalhão, né? Isso seria o de menos. O título, ou Trapalhões era o de menos. Mas esse tipo de cinema que você falou, que realmente é legal, essa coisa do pegar os clássicos e transformar numa coisa mais popular, mais acessível. Ele parou de fazer isso. Quando foi que o cinema dos Trapalhões acabou? Olha, eu tenho isso muito marcado com Uma Escola Atrapalhada. Esse filme foi em 1990. Quando você olha ali o Zacarias, ele já está debilitado. Meses depois ele morre. Os Trapalhões nesse filme, eles são quase figurantes. É aquele que tem o Supla? O Supla, a Angélica. É um filme... Supla viajou comigo pra... Desculpa. É horrível aquele filme. Aquele filme é horrível. É horrível. E para quem gosta dos Trapalhões, você vê aquilo lá com uma tristeza, porque eles como figurantes de Supla, de Angélica... Você fala, meu, como os caras tiveram a coragem de fazer um filme que você coloca quatro expoentes da cultura popular como figurantes desses caras, né? O roteiro é fraco, a ideia é fraca, os Trapalhões são subutilizados. Ali foi, mesmo que o Zacarias não morresse posteriormente, ali fica muito claro que tinha acabado. Né? Depois eles fizeram os Trapalhões da Árvore da Juventude, o Mistério de Robin Hood, mas sem o Zacarias já não tinha... Já não tinha mesmo não tinha sentido, né? Não tinha sentido. E aí começa uma fase muito, muito ruim mesmo dos Trapalhões. E depois do Zacarias teve na TV, foi quando teve que era só os... Mas porque foram só os que era o hotel ali, né? O Trapo foi Hotel. a última coisa deles, assim. Né? Também era...
ridículo. Bem Era isso. ridículo, era ridículo. E essa coisa dessa, sei lá, não sei se dá pra chamar de refilmagem, né? Enfim, mas que eles vão fazer agora, que é o do Saltimbancos Trapalhões. O que você sabe a respeito? Você chegou a entrar nessa seara, não? Não. Nos teus estudos? Não. Eu coloco na filmografia do Renato e do Dedé esse filme, mas eu confesso que não me interessei muito por essa produção. O enfoque mesmo foi o cinema dos Trapalhões, que envolvem Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Mas eu não... Eram eles que faziam, eles produziam o filme. Ok, o Renato, mas é o filme deles, porque hoje em dia, eu posso estar... Estou chutando, mas vai ser uma coisa Globo Filmes. Estou correto ou não? Muito provavelmente sim. Que é uma coisa mais Sim. industrial. Sim. A Globo entrou depois. No começo, eles produziam com dinheiro próprio. É isso. Acho que essa também é a grande... Tem uma diferença na hora de fazer alguma coisa ou de você assistir. Você consegue ter uma... Tem muita gente que associa o declínio dos Trapalhões quando entra a Globo na jogada. Quando foi? Você lembra? Foi já no Casamento dos Trapalhões, mas o Casamento dos Trapalhões é um filme muito legal. Depois começa os Fantasmas Trapalhões, começa a trazer o Gugu, porque naquela época a Globo estava querendo trazer o Gugu para... faz sentido. Vem o grupo Dominó, quer dizer, começa uma forçação de barra ali, porque a ideia deles era, eles achavam que trazendo esses nomes que tinham grande apelo com o público infantil, você conseguia assegurar a bilheteria e renovar o público. Mas eu acho que é uma avaliação errada, assim, se você olhar só nesse sentido mercadológico, porque a linha que o JB Tanco fez se esvai. Eles perdem aquela verve iconoclasta, aquela verve anárquica de mexer com a literatura universal, de ser escrachados. Eles começam a se levar um pouco a sério, assim, né? E o cinema ele começa a perder um pouco da sua graça. Eu tenho um interesse super exacerbado, é uma palavra, Exacerbado. sobre a parte musical da coisa, que a gente tá ouvindo todas as músicas que estão rolando aí de fundo, não sei o que, eu adoro a parte musical dos Trapalhões, enfim. Eu gosto, sou fã de música e sou entusiasta, principalmente do Mussum. Na verdade, a coisa dos originais do samba, não sei o quê. É verdade que ele era o produtor musical dos filmes? Ou pelo menos de parte deles? Não, sabe que eu fiz essa pergunta. E o Mussum, ele não interferia. Olha só. Não interferia. Apesar de conhecer, de ser um instrumentista nato, em razão dos originais de samba, e de conhecer música... Mumu da Mangueira, né? Tinha o maestro, que é o Edino Krieger, depois veio o Roberto Estrada, depois entrou o Caixa Aragão, que é o filho do Renato Aragão, o Arnoldo Rodrigues, foi um dos que legal. Dos produtores. Legal. O Lenine chegou a trabalhar como produtor, mas o Mussum não tinha essa... Nossa, só. E é uma pena, né? Porque Pois seria incrível ter uma trilha assinada pelo Mussum, né? Quando eu era pequeno, meu pai falou que Mussum era, tipo, sambista, meu pai adorava samba. Eu achei, tipo, nossa, o Mussum, ele toca samba, assim, né? Leandro, qual foi? Você levantou a mão. Então, essa é uma história. Olá a todos vocês. Olá. É uma história meio tenebrosa, que a minha mãe não mente. Mães não mentem, sim, correto? sem dúvida Jamais. nenhuma. Eu não me recordo disso, mas ela diz que eu falei que eu tinha sonhado com que eu tava num barranco, assim, chegou o Mussum, sentou do meu lado e falou, você vai ser o próximo Trapalhão. Olha aí! E o Mussum morreu poucos dias depois. Isso é E meio minha mãe ficou realmente assim, macabro. cacete, esse moleque deve ter algum poder paranormal. Então minha mãe achou que eu entortaria garfos, ou seria um trapalhão de fato. Eu não virei um trapalhão. Você não foi pra turma do Didi? Não fui pra turma do Didi, eu não sou um paranormal, mas continuo acreditando na minha mãe. Sem dúvida, todos acreditamos em nossas mães. Não é uma história extraordinária? Sem dúvida. Esquisitíssimo. Eu ficaria pensando, tipo, o cara fala, pô, você vai ser o próximo Trapalhão, e ele morre, teria um problema aqui. Pois seria é. meio problemático. Tipo, porra, ele falou pra mim e morreu. É um pouco... Enfim. É isso, então. Estamos para encerrar aqui, né? Sim. Temos Dois. nossos momentos finais aqui. Rafael, eu queria te pedir para fazer aí o nosso popular jabá do livro.
Diz aí, assim, onde as pessoas encontram, enfim, como é que elas entram em contato com você? Olha, o livro dos Trapalhões agora tem na Editora Laços, que é o www.editoralacos.com.br. Tem também na Blux Livraria, Livraria Cultura, Martins Fontes. E deve estar começando a entrar em outras livrarias também. Nas mais tradicionais. Nas mais tradicionais. Eu queria também falar o seguinte, que nesse ano eu vou lançar um livro infantil. Esse dos Trapalhões é meu 5º livro. Que é A Bruxa do Chocolate. Que é um sonho realizado, porque eu vou trabalhar, vai ser uma parceria minha com o João Spaca. Que legal. Que é um primo meu e qual é o parentesco? E é o artista, é o grande artista da família. Eu fiz o roteiro e ele vai fazer a ilustração. Eu estou terminando de produzir a biografia da Débora Muniz, que foi a grande atriz do Zé do Caixão. A Débora Muniz tem uma história incrível, porque ela começou como técnica de cinema, começou a atuar nos filmes do Mojica, e ela foi uma das grandes expoentes da Boca do Lixo de São Paulo, e terminou fazendo filmes de sexo explícito. Ela tem uma trajetória incrível no cinema brasileiro, e hoje ela produz teatro, faz figurino, faz uma série de coisas. E quando esse livro estiver pronto, eu vou falar contigo e trazer ela aqui, porque ela tem muita história para contar. Sensacional. E eu acho que isso que vocês estão fazendo de trazer aqui e trazer outros realizadores, profissionais que trabalham pela memória do cinema brasileiro é fundamental, porque essas histórias elas não podem ser esquecidas, porque esses caras fazer cinema, fazer televisão, fazer rádio no Brasil não é fácil não. Não é fácil. Não tem Trabalhar com entretenimento no Brasil é quase impossível. É pros fortes, muito fortes. Não é só ter uma força, não. É bem complicado. E isso tá voltando na minha estada no peculiar país chamado Estados Unidos. É uma coisa que fica muito clara, assim. Que você vê o quanto qualquer coisa lá vira. Tem uma TV, tem alguma coisa sempre rolando em gravação em Nova York, ali, tipo, tá sempre alguma coisa sendo gravada. E porque existe, é simples, fato, é relativamente fácil lá. Eles cultivam a memória. E aqui, a nossa memória é muito fugidia, né? A gente esquece até o que jantou ontem. E esses caras, quando se faz história, quando eu lancei esse livro dos Trapalhões, eu fiquei assustado porque tem um pessoal de 15 anos, 20, que não faz ideia do que foi os Trapalhões, né? É assustador isso. É assustador. Porque eles estavam até agora no cinema, né? Eu vi gente de 20 falando que não sabia quem era o Cabi Peixoto. Então, Trapalhões... É assustador. O Calbi, é verdade, né, cara? Que bosta. É o que você falou, nos Estados Unidos, o Frank Sinatra tem 20 biografias, até o mordomo dele escreve a biografia do cara, né? Os presidentes americanos todos têm livro. Um ator de 20 anos tem uma biografia, e aqui no Brasil tem pouca bibliografia, tem pouca referência cultural desses caras que ajudaram a construir a nossa identidade visual. Gostamos ou não do que foi feito, mas essa memória ela precisa ser preservada, né? Então isso é fantástico. Então eu agradeço por estar aqui hoje. Foi um prazer falar com vocês. Agradecemos nós pela sua presença e volte mesmo nesse próximo livro. Sempre que tiver alguma coisa, Thiago Cardim, @ É isso aí. E a gente volta na semana que vem com Leandra Leal. Aquele abraço. Tchau, gente. Leandra Leal, vai acontecer.